O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs da paróquia Nossa Senhora Aparecida, também de outras paróquias e também o povo de Deus que nos acompanham pela nossa comunicação, pela Pascom. Hoje nós chegamos ao 4º domingo da Páscoa. Domingo é sempre especial, dia do Senhor, só que hoje é mais especial ainda por alguns motivos. O primeiro deles é que hoje é, como eu gosto de dizer, o 2º domingo do mês, eu chamo de domingo da família dizimista. E a família dizimista não é qualquer família, porque a família dizimista é uma família que não é egoísta e que não é escrava de nada. Porque o dizimista é aquele que diz que não é escravo do dinheiro, que o dinheiro não é seu dono e que tudo a Deus pertence e se confia a Deus. Celebrar o 2º domingo é uma festa porque a gente celebra sempre o compromisso das pessoas que se amam, que pensam umas nas outras, que deixam o seu compromisso em dia, que tem o gosto de fazer parte da família dizimista. É bom, como já diz o próprio Salmo, é feliz quem a Deus se confia. E a família dizimista é isso, se confia a Deus. É feliz quem a Deus se confia. O segundo motivo, muito especial, hoje é Dia das Mães, lembrado pelo mundo todo como Dia das Mães. A primeira prece que eu fiz no meu coração, rezando como padre, a primeira coisa que me veio, rezei, claro, por todas as mães, mas rezei também para que o Dia das Mães não seja um dia só, e que essas mães sejam lembradas sempre, todos os dias. Lembrei e rezei para que os filhos percebam que o maior presente a se dar a uma mãe é gratidão, consideração, porque o mais importante é a gente saber que o maior presente não se compra e não se vende. Presente é circunstância, tem horas que você pode dar um grande presente, tem horas que não, tem hora que você pode comprar um presente caro, tem hora que não, mas o mais importante é o presente que você dá no presente, no dia a dia. O maior presente é estar presente, é ser presente, se fazer presente. E sobretudo, devemos amar sobretudo as nossas mães, quando ela vai passando a idade, o tempo vai chegando, e aí que a gente vai percebendo quem ama a gente. Porque a gente não deve amar só a utilidade do outro, só o que o outro faz. Devemos amar o que ele é. No caso das mães, nós devemos amar o que elas são em nossa vida. A gente não pode amar só o que elas são capazes de fazer, mas a presença, a existência delas, como até mesmo disse um pouco mais cedo, às vezes nós cometemos algum pecado sem perceber alguns pecados, como por exemplo, às vezes a gente se reúne, vai, dá um abraço na mãe, leva um presente, enche a casa de pessoas, não é? Comemora o Dia das Mães e depois você vai embora e deixa a cozinha e a pia bem cheia para ela lavar. Presentão para mãe. Mãe, eu jamais ia tirar da senhora o gosto que a senhora tem de lavar as coisas. E só a senhora sabe fazer bem feito, não é? Por isso que eu deixei para a senhora aí a pia e a louça. E às vezes acontecem outras coisas assim. Nós homenageamos as mães, mas ao mesmo tempo não damos atenção de certa forma. É isso que a gente tem que perceber.
o maior presente, ele vem pela expressão do sentimento de carinho, de zelo. E é isso que nós sabemos. Valorizar nem sempre é presentear. Valorizar é mais do que presentes. É ser uma pessoa presente, que agradece a existência, que seja grato. Agradecimento, gratidão é a melhor forma de ser um bom filho. E respeito também. Depois, por falar em presente, a palavra de Deus hoje é um grande presente para nós. Primeiro que ela nos acorda. A palavra de Deus nos mostra que desde que o mundo é mundo, a inveja existe. Que pena. Pois é, invejosos sempre vão existir. E a inveja é exatamente quando a pessoa é incapaz de se alegrar com a alegria do outro. É quando o outro se incomoda com o sucesso do outro. Tem gente que até adoece por ver a felicidade do outro. E é incapaz. Por que não procura felicidade? Não, a inveja faz mal. É quando você, além de não querer o outro feliz, e ainda fica mal por isso. Como nós vimos ali as resistências na primeira leitura para evangelizar. E às vezes nós encontramos isso, os desafios da vida. A inveja, ela envenena o coração, adoece o coração. A inveja traz infelicidade. E depois temos algo a mais para aprender. Aprender no Evangelho. Porque o Evangelho de hoje nos mostra algo muito importante. Se você parar para pensar, vamos atualizar, falar da realidade. O mundo de hoje se fala muito, mas às vezes não se fala nada. Por quê? Se fala muito e não se aprende nada, porque tem um excesso de informação, tem muita comunicação, mas às vezes não tem qualidade daquilo que se comunica. E falar demais às vezes não resolve nada, para não perder o costume de dizer, como dizia a minha avó, existem pessoas que são como línguas de trapo. Já viram falar nisso? Língua de trapo. Às vezes, a hora que eu explicar, você vai entender o que é isso. Isso é um costume, é um ditado que veio das costureiras. A costureira é aquela que junta muito resto de pano velho. E esses panos são chamados trapos. E vai juntando muito. Então, o que é um trapo? É uma coisa volumosa que não serve para nada. O que é uma língua de trapo? Pessoa que fala tudo e atrapalha. Fala demais e atrapalha. Fala o tempo inteiro, não ajuda nada. Nós não podemos ser assim. Às vezes se eu lhe perguntar se você conhece alguma língua de trapo, será que você conhece? Ou aqui eu acho que não tem isso não, né, gente? Ou tem? Tem! Nossa Senhora! Eu tenho certeza que às vezes boa parte, aquelas pessoas que eu pergunto, eu quero achar um campeão que vai ter porque quando a gente pergunta assim, você conhece alguém língua de trapo? Eu garanto que vem pelo menos um na sua cabeça. Uns 30. Mas eu duvido que entre esses 30 que vem na sua cabeça, você põe você. Ou eu. Eu quero ver um campeão que tenha coragem de falar, conheço, padre, eu. Tem a língua de trapo. Às vezes é bom a gente fazer uma autoconsciência, porque a gente tem sempre a mania de pensar no outro. Mas será que em algum momento eu e você não somos uma linguinha de trapo? Falamos o que não precisa, falamos sem necessidade e às vezes atrapalhamos quando falamos? Por que não? Às vezes acontece, entendeu? Não se trata só de fofoca, se trata de falar coisa que não ajuda em nada, não acrescenta. Mas por que eu estou insistindo nisso? Porque eu tenho algo mais a dizer sobre a comunicação. No mundo de hoje, se investe muito na comunicação. Tem até pessoas que fazem cursos de oratória. O que é o curso de oratória? Para você aprender a falar bem, articular bem a sua fala, para o outro te entender. O pastor precisa saber falar bem, o padre, o professor, o político. Senão não sobrevive e ninguém entende nada. Ele tem que saber falar. Mas será que o mais importante é falar? O mundo de hoje se fala muito, se comunica muito por tablet, por telefone, por computador, por Facebook, por rede social. Se fala bastante, se comunica muito. Oratória. Muitos colocam a oratória como recurso para você conseguir subir na vida, aprender a falar, a palestrar. Pois é, mas nem sempre falar adianta. O que nós temos que aprender hoje não é com a oratória,
Mas Jesus nos ensina que nós temos que aprender o que nós mais temos dificuldade de fazer. Falar todo mundo fala, como dizia a avó, até para os cotovelos. Nós temos que aprender a escutatória. Ao invés de oratória, a escutatória. Isso é duro e difícil. Às vezes no meio a gente já corta, já tem uma resposta. E olha que dependendo do que você vai ouvir, dói mais ainda. Ouvir é uma arte difícil. E Jesus disse que o bom pastor escuta as suas ovelhas. E as suas ovelhas escutam a voz do bom pastor. Quem não escuta se perde. Quem não escuta fala demais. Um marido e uma mulher que não se escutam, eles vivem juntos, mas sozinhos, solitários e vazios. E acontece um monte de problemas. O filho que não escuta se perde no mundo. E às vezes o pai tem que pôr castigo, senão ele não escuta. Uma sociedade difícil de escutar. Escutar não é concordar com tudo, mas ouvir com o coração. Jesus ouviu os pecadores, por isso ofereceu o perdão. Ouviu os doentes, por isso ofereceu a cura. Ouviu os miseráveis, por isso ofereceu a salvação. Jesus sempre ouviu, e a partir daquilo que ele ouvia, ele agia. Às vezes você pensa que você pode ajudar o outro falando. Às vezes quando você fala muito, entra aqui e sai por aqui, entra num ouvido e sai no outro. Mas às vezes quando você escuta mais, você passa a conhecer o outro mais. Às vezes o melhor jeito de agir é aprender a escutar, porque escutando você consegue acertar mais, ajudar mais. Tem até uma expressão que diz, é o Rubem Alves que fala isso, que tem pessoas que gostam, eu acho que é ele mesmo. Tem pessoas que a gente lê muita coisa, mas tem pessoas que são muito barulhentas. O mundo de hoje é barulhento demais. E aí eu acho que ele diz o seguinte num livro que eu li: tem leões que rugem dentro de nós, mas porque nós temos medo de escutar o que está dentro de nós, a gente faz muito barulho para disfarçar o barulho de dentro. Porque tem gente que não tem coragem de admitir que é infeliz, que não está bem, que está mal, que está vivendo de qualquer jeito. Aí faz barulho para fazer de conta que está tudo certo. Tem pessoas que insistem em ser barulhentas para não escutar a voz de dentro. Não adianta você fugir dos leões que estão rugindo dentro de você, porque todos nós temos um leão por dia para enfrentar, e é verdade, sem mar de rosas. Mas se você cai no barulho o tempo inteiro, você não se escuta. E por isso que às vezes é triste, a gente não consegue mais se escutar, e nem escutar a voz do coração. E aí como que vamos escutar o bom pastor? Como que vamos escutar o que ele quer de nós? A arte da escutatória. É raro, mas se você achar um homem, uma mulher que escuta, você já ganhou a metade do caminho. É muito importante, é uma arte difícil de fazer. Ouvir, escutar. Nós já temos sede de responder, de já dar uma resposta, mas isso às vezes a gente perde muito com isso. Às vezes para ouvir você tem até que morrer um pouco, mas depois pode renascer tanta coisa que você nem imaginava. Quem nunca se pegou em algum momento pensando assim: nossa, eu não precisaria ter dito assim, nossa, eu poderia ter dito assim, nossa, como é que eu não falei isso para aquela pessoa? Porque você não se escutou direito, se apressou, quis responder rápido e nem percebeu que ela mesma às vezes te deu uma chance de dar uma resposta boa. Tem pessoas que se condenam pela própria fala, mas às vezes você não escuta a fala dela e sai por cima e sai, pronto, não adianta nada. Poderia ser um caminho muito mais fácil e você às vezes vai para um caminho muito mais difícil. Nós, eu, vocês, acontece comigo, pode acontecer com vocês, acontece conosco. Às vezes um caminho poderia ser mais fácil, mas dependendo da maneira que eu não consigo escutar direito, aí eu vou por outro caminho mais doloroso. A arte da escutatória. Escutar em todo ambiente. Aquele que escuta mais sempre age melhor. Aquele que escuta mais ajuda mais e se protege. É isso que nós hoje precisamos aprender. Jesus diz que Ele nos escuta e que nós também devemos escutá-lo. Mas para você aprender a ser bom com o outro, a melhorar, não tenha medo de se enfrentar. Sem enfrentamento não tem crescimento. Precisamos aprender a arte de nos escutar. Escutar o que está em nós, escutar o que Deus quer de nós. Assim seja. Amém. Creio.